A graça e a paz do Senhor Jesus ao seu coração seja abundante neste dia. Eu quero já trazer uma palavra de meditação para que o nosso dia seja um dia abençoado através da meditação da palavra de Deus. Eu já quero convidá-lo a estar conosco neste final de semana, próximo domingo, às 18 horas e 30 minutos. Nós estamos na presença do Senhor em alegria. E não se esqueça também, domingo pela manhã, de 9 às 11 horas, nós temos aqui o batismo e ceia do Senhor. Será um momento abençoador para as nossas vidas. Eu quero falar aqui em Salmo de número 141, aonde diz assim no versículo 5, e o tema que eu quero trazer é tempos diferentes, mas os princípios são os mesmos. Olha só, fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Nós estamos atravessando momentos em que nós podemos observar e que o princípio bíblico não muda, o princípio de Deus para nós, ele não muda, é o mesmo, mas os tempos vêm trazendo uma transformação cultural, mas não positiva, uma transformação cultural subversiva, onde tantas pessoas querem exatamente viver uma vida de independência. Como que diz, não é, a frase que a gente cansa de ouvir falar, na minha vida mando eu. Mas é claro que devemos ter o grau de independência em tantas facetas da nossa vida, sim, mas em muitos outros precisamos ter a dependência de Deus, não é? O fator de estar com a nossa vida em dependência diante do Senhor, isso muda a vida. E o princípio bíblico impera sobre nós. Mas as pessoas que vivem fora disso, que vivem nessa independência e à margem ou vivendo uma rebeldia contrária aos princípios de Deus, traz para essa pessoa só sofrimento, dificuldades, e muitas vezes esta pessoa inconscientemente não sabe que o seu sofrimento está atrelado àquilo que ela quer viver de independência de Deus. E essa independência de Deus é o princípio da rebeldia que destruiu o inimigo das nossas almas. Ele foi expulso do céu exatamente porque quis viver a independência de Deus, e esta independência trouxe para ele exatamente rebelião, foi causado por rebelião, rebeldia contra os princípios que Deus preparou. Uma realidade Deus traz princípios, a lei da gravidade é um princípio. Se você jogar algo para cima, voltará com uma velocidade para o centro da Terra, será puxado pela lei da gravidade, o princípio da gravidade. Tantas pessoas estão exatamente assim lutando contra Deus, quando Deus muitas vezes está usando outros como repreensão. Olha só, como chamar a atenção. Talvez eu não estou chamando a atenção, mas talvez soe um pouco como que eu ou a palavra de Deus esteja aqui te chamando a atenção, te chamando a valorizar este princípio de Deus, que é a submissão à sua palavra, os princípios de Deus, a orientação que Ele tem. E quantas vezes essa orientação vem através de uma repreensão. Nós queremos e precisamos sempre ser orientados em amor. Isso é maravilhoso. Mas quantas vezes a repreensão nos chega? E até onde que a gente extrapola e não reage bem a este princípio? Olha só, esse princípio bíblico que está aqui em Salmo: fira-me o justo, repreenda-me, e será excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. A sabedoria estava com o salmista. O salmista entendeu exatamente este princípio de que a repreensão nos leva ao bom caminho, nos faz reconsiderar, ressignificar o que precisamos ressignificar. Mas a pessoa, quando está vivendo o princípio da rebelião e da independência de Deus, ela jamais aceita como óleo sobre a cabeça. O símbolo de óleo sobre a cabeça é unção, é graça, é aceitação. Ser ungido, na época de Davi, na época do salmista, ser ungido é ser abençoado por Deus,
é ser abençoado pela presença do Espírito Santo. Muito mais em nosso tempo, a unção representa o Espírito de Deus que nos capacita a vencer, que o nosso coração esteja atrelado aos princípios de Deus e a obedecer. Então, quando Deus usar alguém, a sociedade, nós estamos vivendo uma situação em que os pais chamam a atenção dos filhos e eles não aceitam. Há um princípio de rebeldia, um princípio maligno, pelo que não aceitam a repreensão de um pai ou de uma mãe como um óleo sobre a cabeça, como uma bênção sobre a vida. Olha só, nós estamos nessa sociedade que deturpa o princípio e que vive ao contrário dos princípios de Deus, a rebeldia, a independência de Deus. Ser independente, o sentido é bom, mas independente de Deus, não. Ser independente de Deus é rebeldia, é rebelião. Por isso, eu não estou dizendo que você esteja vivendo isso, mas nós estamos meditando para que o nosso coração não se atrele a essa distorção, mas também para que nós pensemos nisso e venhamos orientar os que precisam de que exatamente o óleo que precisamos sobre a nossa cabeça é quando aqueles que são usados por Deus, usados pela sinceridade de nos dar um conselho e às vezes em tom de repreensão até mesmo, que venhamos caminhar na sabedoria de Deus e discernimos exatamente isso quando estamos sendo repreendidos para bem. Tantas pessoas atrelam aquele que repreende a se ele é perfeito ou não. É por isso que dentro da sociedade muitos filhos não querem aceitar os pais porque veem quando um pai traz o conselho as falhas do pai, as falhas da mãe. E isso não é uma realidade porque ninguém é perfeito. Isso não é uma realidade de podermos estar vinculado a receber um conselho ou uma repreensão, não se a pessoa é certa ou errada. Não. O princípio é analisar se o conselho ou a repreensão está sendo certo ou errado e não a pessoa, porque a perfeição não se encontra em ninguém. Mas quantas vezes Deus usa o imperfeito para nos repreender e a gente julga o imperfeito e não recebe a repreensão de Deus. Por isso que precisamos estar muito atentos ao que Deus tem para a nossa vida, através daqueles que Ele usa, independente de quem seja, para nos trazer uma palavra de orientação, que seja óleo que a nossa cabeça não rejeite. Ser óleo que a nossa cabeça não rejeite, isso quer dizer, é uma orientação que nos trará graça, unção e poder para vencer nas nossas necessidades diárias. Que o seu coração seja abundantemente abençoado neste dia e essa meditação caia profundamente em nosso coração. Que Deus te abençoe. E se você julga alguém precisar desta palavra como ajuda ou evangelização até mesmo, compartilhe. Que Deus te abençoe. Até o próximo momento.